eu creio que essa é a terceira vez. azandeko oyo alobaka bien na para nzambe, É um irmão que fala bem na parte de Deus. azali ndeko totine musika É um irmão que viemos com ele longe. na histoire ya évangile na mboka oyo ye aza na masolo ya obeki. Na história do Evangelho cá, neste contexto, ele tem algo para contar. A part batata na biso ya mboka, Além dos nossos pais do país, ye aza na koloba neti ba Inias, ba Policarpe, ba Papias, ba oyo ba théologien bayebi mamu na oloba. ele tem aquelas coisas que eu estou querendo dizer que os teólogos sabem bem. Bakombo wana Policarpe, Nome de Policarpo, Papias, Papias na Inias. e Inias. Ba théologien bayebi mamu. Os teólogos sabem bem disso. Alors oya comprendre ngate Luca Aaron a interprété. Que não me entendeu, procura o Arão para interpretar. Merci, Son Excellence, bonjour. Obrigado, Sua Excelência. Saudações. Oza libre ya koloba na langue nyonso lingo se exprimer nango lelo, Estás à vontade de falar em qualquer língua que quiser se exprimir. parce que interprète na biso azawa. Porque tem a interpretar. Toza na 1 heure du temps. Temos 1 hora de tempo. Donc toza na temps na biso Temos o nosso tempo. ya ko expliquer nyonso esengi to expliquer na peuple na Nzambe. E explicar o que podemos explicar ao povo de Deus. Peuple ya Nzambe ayebi yango ke lelo fo tolobela sur Noël. O povo de Deus sabe que hoje devemos falar sobre o Natal. Alors avant que nakoka kobanda poser ba question, Antes de eu começar a pôr as perguntas, nalingaki ose présenter pa ya peuple ya Nzambe. queria que se apresentasse ao povo de Ba oyo Deus. bayebi yo na bo bayebi yo te. Aos que te conhecem e àqueles que não te conhecem. Bayeba nani yango oyo toza na ye liboso na biso lelo. Que conheçam quem é que estamos com ele à frente de nós. Alors malobi epai na yo. A palavra é dada a ti. Estou a cumprimentar todas as pessoas que estão nos seguindo em toda parte do mundo. Nazopesa mbote pai abatu nyonso bazolanda biso na pa nyonso ya mundo. Eu creio que hoje é um dia abençoado para nós para falarmos mais uma vez daquilo que está acontecendo. Nayebi ete eza lipamboli lisusu tolobela na ntina na likambo ezosalema. Eu gosto muito bastante da pessoa do pastor que está presidindo esse serviço. Nalingaka mingi pasteur oyo azosala service oyo. A sua influência está despertando novamente a nossa capacidade que nós temos ficado cá na nossa terra. Influence na ye ezofongola bakapasite ebele na mboka na biso awa. É o homem de Deus. Aza mosali na Nzambe. Nós conhecemos com ele há muito tempo, dos anos 90. Toyebani na ye penza kala penza na ba ane 90. Hoje mais oportunidades estamos juntos de falar sobre as coisas que estão acontecendo na realidade da festa de Noel. Lelo lisusu tozwi opportunité ya kokuta na pe tolobela na ntina makambo ezosalema na ntina ya feti ya Noel. Eu cumprimento toda a pessoa que está nos seguindo. Na apesi mbote na moto nyonso azolanda biso. Eu sou o pastor João Katendi, Naza na nkombo ya Jean Katendi, servo de Deus. mosali na Nzambe. É isso que eu posso apresentar. Yango wana nde nakoki kosala lokola présentation na ngai. Merci homme de Dieu. Obrigado, homem de Deus. Je crois que peuple ayoki yo. Creio que o povo te ouviu. Alors nalingaki na poser yo première question. Queria fazer a primeira questão ou pergunta. Na osenga yo faveur moko. Irei te pedir um favor. Lokola motei messager sango malamu. Como pregador mensageiro da Boa Nova, Soki okoki komatisa volume moke ndebi te bino bate bobandaka balembesi momati. se podes aumentar um pouco o volume ou o tom da voz, porque sei que os pregadores começam devagar e depois sobem. Alors, première question na eza boye. A minha primeira questão é o seguinte. Lelo eza le 23. Hoje é dia 23. Totikali juste na 2 jours. Nos restam apenas 2 dias. Po ete mokili ecelebre fête monene oyo babengi Noël. Para o mundo celebrar a grande festa que é chamada de Natal. Première question. A primeira questão. Fête oyo Esta festa eza fête chrétienne é uma festa cristã ou bien eza fête païenne ou diabolique? ou é uma festa de pagão ou diabólica? Soki eza chrétienne, Se é uma festa cristã, pourquoi por
que é, Et ce qui est ça, païen, ici est pagan, pourquoi? e o porquê. Avant de côté na ba définition ba mamudu soupe to côté na musini. Antes de entrar em outras definições e entrar na profundidade. One is a première question. Esta é a primeira questão. Obrigado pela questão na qual nós queremos responder. Merci pour la question autonomie pour répondre. Esta festa praticamente não é cristão, Feito praticamente já é a chrétienté. é festa do paganismo. E já feito a pagã. É a festa que era celebrada. E Bota já a câmera, ó. coisa lá que celebrei. É a festa é celebrada aos romanos. E já feito coisa celebrei para os muçulmanos. Não, romanos. E para os romães, pardon. Os romanos havia muitas festas naqueles tempos. Os romães é pouco na bazar que não vai feito belé. Essa também era uma das festas na qual eles estavam a celebrar. E puis olha já que não foi a feito ou bango babana que co Eram celebrei. as festas pagãs que quando os católicos receberam o poder de governar o mundo, ele introduziu essa festa dentro da igreja também. E já feito a pagã, tanto os católicos, os juízes, pouvoir governar o que bango os juízes feito o batiamo na catipe. Mas os cristãos não são chamados para celebrar essa festa. Mais les chrétiens sont bien invités pour célébrer la fête. Donc aujourd'hui moro ba que fête oyo eza fête chrétienne. Estás a querer dizer que esta festa não é uma festa cristã? OK. Alors ndenge eza fête chrétienne te. Conforme não é uma festa Tolingi to cristã, peso pena maluma. queremos te dar mesmo Peto to palavra peso tam. e queremos te dar O tempo meka pour expliquer disso. de tentar nos explicar Origine ya fête oyo. a origem desta festa. Nako kata yo s'il faut. Vou poder contar que se é Na poser necessário question to éclaircissement. para dar uma pergunta ou um esclarecimento. Mais au cas contraire, on peut son temps pour expliquer disso origine ya fête oyo. Caso contrário, vou dar tempo para nos explicar a origem dessa festa. Ebandi penza wapi? Onde começou? Ebandi ndenge nini? Como começou? Et comment ekokozwa ampleur ekanga mokili mobimba? E como pode tomar a abertura de prender o mundo inteiro? Alors maloba eza kwa na yo. A palavra é dada a ti. Ok, nós queremos dar explicação nesta festa. É uma festa que tem começado através de um homem, chama-se São Nicolau. Feito oyo iniciativa através da motomoko na kombo ya Saint Nicolas. Esse São Nicolau Saint Nicolas era oyo é bispo católico. ubi azalaki bispo Era católico. Azalaki bispo católico. Ok. Era bispo católico que trabalhava na cidade de Midamira. Azalaki bishop ya católico abandaki kosala na ville ya Mir. Atual Turquia de hoje. Esika nyonso ya O país lelo da Turquia. mboka ya Turquie. Esse padre trabalhava naquela área, esse arcebispo. Bishop oyo abandaki kosala na mboka wana. O seu trabalho era muito, às vezes, para dar os presentes às crianças nas famílias pobres. Mosala na ye ezalaki mingi kopesa bakado na bana mike epui na bamabota mpenza ya babola. Nas famílias que era pobre, ele vinha de manhã colocar o presente na porta dele. Quando acorda, ele vende os presentes na sua porta. Na bafamille oyo bazalaki mobola ye abandaki kokoma kotya kado na porte ntango bato wana bakolamuka bakokuta kado na porte na bango. A sua influência era muito forte, essa graça de doar se espalhou na toda parte da Europa. Influence na ye ezalaki makasi mpenza mpe don oyo epanzani mpenza don na ye ya kosala badon. E eles começaram a doar nas famílias que eram pobres, os que não tinham a riqueza. Babandi kosala badoration na bafamille bapauvre oyo bazalaki mpenza na richesse te. Através desse feito, depois da morte desse homem, Através ya fete oyo après moto kokufa, o que aconteceu? A gente começaram a adorar, quer dizer, festejar este dia 6 de dezembro. bato oyo babandi kofete jour oyo tobengi le 25, Dia 6. le 6, Dia 6 de dezembro. le 6 décembre. Quer dizer, era o dia da sua morte. Donc ezalaki dati oyo E a akufaki gente começaram a celebrar essa festa. mpe bato babandi kocelebre E fete quando que a oyo. pessoa celebrar essa festa começou no século IV depois de Jesus Cristo.
Et tango bato babandi ko célébrer ezalaki na siècle 4 avant Jésus-Christ. Entre Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Ok, depois no 17 século. Après na 6e siècle, 16 siècle. 16e. 6e siècle. 16e. 16e. Ok, a influência do protestantismo começou era muito forte e quebrou essa espiritualidade de celebrar Noé. Influence penza ezalaki makasi epuki mobeko ebandi se célébrer na Na Noé. toda parte da Europa não estava mais a celebrar esta festa dia 6 de Papa Nicolau, São Nicolau. Parti nyonso ya Europe babandaki lisusu kofete te le 6 oyo papa anakufaki. Portanto, mas a Holanda tinha permanecido de continuar a festejar esta Mais festa. Hollande continuaki kofete fete oyo. Quando saíram os holandeses, emigraram nos Estados Unidos, Ntango bahollandais bake na États-Unis, a partir dali eles continuaram a praticar, a cultuar essa festa, fazer essa a festa. partir ya wana bango bakontinue mpenza kocelebre fete Os wana. ingleses que viram essa festa, Baanglais oyo bamonaki fete e eles wana, também começaram a adotar essa festa e começaram a doar presentes. bango mpe bazwi fete wana kobanda kokabola bakado. Portanto, os americanos também começaram a festejar essa festa. Baaméricain mpe babandi kofete fete oyo. Daí, e eles, os cristãos que estavam ali adotaram, pensaram que não pode ser somente dia da festa das crianças, de dar presente, por que não pode tornar o dia de celebrar o nascimento de Jesus? Bato oyo bazalaki wana bamoni ke ezala malamu te babanda kofete yango dati ya bana mike kopesa badoration, bamoni bafete yango dati ya kobotama ya Yesu. E começaram a criar e começaram a festejar. Babandi kokreye mpe babandi kofete Isto yango. é, esta festa não veio da Bíblia, Fete oyo eye na Bible te, mas são os cristãos daquele tempo, me Estados eza Unidos, bakretien ya ta wana na que États-Unis decidiram adotar essa festa e colocar dentro da igreja. bazwi décision ya kozwa fete wana kotia yango na kati na église. E todo mundo começaram a celebrar essa festa. Bato nyonso babandi kocelebre fete oyo. E os cristãos também entraram nessa influência. Mpe bakretien mpe bakoti na influence A mesma wana. coisa que aconteceu comigo quando tinha ido no Israel. Eza ndenge moko esalamaki epai na nga ntango nake na Israel. Nós, quando temos tudo em Israel, Ntango tokomi na Israel, e começamos a fazer turismo, de ver o sítio, começar a andar com tobandi kosala bademarshe ya kotambola koyeba ville. Até no fim, eu dei a pergunta ao homem que estava nos conduzindo. Na suka nango nasali question epai ya moto abandaki kokamba E biso. eu notei que em todo lugar que nós estamos indo para visitar, nos respeito a Jesus, nasali constat kote nyonso tozokende mpona kosala bavisite, nós encontramos a igreja católica. tokuti eglize ya katolike. E perguntei no tal homem, Natuni epai ya moto yango, por que em todo lado que vocês estão a explicar que Jesus estava aqui Galileia, aqui em Samaria, aqueles aqui, mas por que só a igreja católica está no lugar em relação ao judaísmo? Wow. natuni kote nyonso ozolakisa biso ke Yesu alekaki mpona nini baeglize katolike eza penza. Non, non, non. Pour l'année d'église catholique, Moutou, et Zolakisa, biso efale ezala, bango moko bayuda. O sítio que ele apresenta aqui era, Jesus foi nascido, no lugar de ser judaísmo, é católica e protestantismo. Ok, merci. Nabomba. Ok? Ah. E for mais Na ligne à une question. Quelle faisait uma pergunta? Ntango ozoexplike biloko oyo ke non oke na Israel Quando estás a explicar essas coisas que bazolakisa yo baendroit touristique está aqui mostrando E Yesu abotama, Yesu akufa awa, Yesu asala boye awa siko bato bazolakisa biloko wana bakatolike os católicos. é um guide, né? Que ele donc bato oyo bazotambusa oyo batambusa São eles que estão um dia. Ok. Eu perguntei a eles. Porque em todo lado que vocês estão nos mostrando, é a católica que está na frente. malgré na Israel É a admiração que o homem disse que é a primeira vez que as pessoas me dão essa pergunta. E ele disse
ya yebisinga antes de nós de vir aqui em Israel, avant que biso toya na Israël já havia a Igreja Católica que já possuía os territórios. donc église ya catholique ezalaki déjà oyo bajujusi bisika E eles que começaram a mostrar aqui Jesus era, aqui era X, Y, aqui era essas coisas que estavam acontecendo. bango nde babandi kolakisa biso awa yesu azalaki E eu perguntei, awa ezalaki boye naquele tempo você estava onde? nga na tuni na ntan wana bino E bozalaki ele disse wapi que nós estamos espalhados na Inglaterra, nos Estados alobi Unidos, toza ya kopanza na na França, Angleterre, na na France, África, na Afrique porque a terra já estava na mão dos outros. parce que mabele ezalaki deya na maboko ya bato É a mesma coisa que está acontecendo conosco os cristãos. eza ndenge moko ezosamba na biso bakretien Jesus, antigamente, quando os apóstolos pregavam o evangelho, não celebrava este dia. Oh, yesu ntango bapotre babandaki koteya baevangile babandaki kocelebre dati oyo nem no primeiro, segundo, terceiro século não celebrava essa ni data. na premier deuxième de troisième siècle babandaki Até kocelebre quando essa data começou, era para São Nicolau, dia 6. ntango dati oyo ebandi dia mpenza 6. ezalaki mpona saint nicolas le 6 Mas por que ele transportava dia 25? Onde mpona está o nini problema? bango balini yango le 25 esika Já não mesmo problema problema. Foi transportado dia 25 porque o poder, já os romanos queriam receber a liderança de saber o assunto como que estão funcionando. bamemi yango le 25 parce que barome balingaki bayeba nini yango E ezoleka colocaram essa festa dia 25. feti oyo le 25 Portanto, esse dia 25 é o dia do nascimento de Nimrod. le 25 eza kobotama ya numero Donc, eza anniversaire, il y a Yesu qui est abotama, mais eza un numéro. ezalaki feti ya numero Si quand on a un numéro, est-ce que, parce que bato baolanda ye, ozolingo loba nini au juste, mais ça faut expliquer du chose, parce que jusque là, nous avons origine, et c'est comme on dit. Eu quero explicar nesta origem. nalingaki naexplike na Já vimos que a origine própria pessoa que o nome dele que é colocado como o pilar dessa história, bato batie kombo na bango lokola Kombo na ye, mutu batie kombo na ye. batie kombo na ye lokola Likonzi. likonzi esse Nimrod, numero o próprio nome dele significa a rebelião a Deus. kombo na ye moko elakisi rebellion epai ya nzambe Rebelião a Deus. rebellion epai ya nzambe Esse já rebelou donc moto oyo arebelie e criaram a rebelião ao mundo inteiro. Todo mundo vamos se rebelar contra Deus. mpe bacreye rebellion na monde mobimba biso nyonso tokosala rebellion epai ya Até nzambe o próprio nome Noel. ti kombo nango noel Noel é conjunção de duas palavras. noel eza conjonction ya maloba mibale No no e el. mpe el No significa contra, no elingi elakisa contre el significa Deus. Oh my God. elingi eloba nzambe Wow. Significa Noel é contra Deus. elingi koloba noel eza contre nzambe A origem dessa festa era para festejar, para mostrar que nós não queremos depender de você, queremos depender de nós mesmos. donc origine ya feti oyo elingi kolakisa ke biso tolingi kodépendre na yo te me tolingi kodépendre na biso moko Cada Uau. vez a igreja celebra essa festa, ntango nyonso eglise ezocelebre feti oyo nós estamos entrando numa ignorância tão profunda. biso tozokota na ignorance moko ya makasi Nós penza estamos entrando na festa que não é nossa, donc tozokota na feti oyo eza ya biso te na qual a católica ou os romanos impor para a humanidade de começarmos a depender. esika bakatolike barome batie mpona biso tobanda kodépendre L'homme de Dieu, Mambozolo, est tellement profond. omidile ozukisala profundo Okoko expliquer biso sikoyo, pode nos explicar numéro oyo, numero oyo azanani, quem ele é nini esalemaki ete lelo, date le 25 wana, e conquérir mon. o que fez com que esta data hoje possa conquistar o mundo Propriamente, o Nimrod Nimerode era o primeiro homem que começou a rebelião a Deus. aza mutu ya liboso abandi rebellion epai ya E nzambe ele casou com a mãe dela, abandi na mama na ye Maman oyo aboti a ye. mãe que nasceu. Wow.
a partir da mãe dela, a partir ya mama na ye ele recebeu o poder espiritual. azwi nguya ya na molimo. Por isso é muito perigoso quando alguém namora com a sua parente, com a sua mãe. yango wana eza mpenza danger ntango moto azobala na mama to tata na Esse ye. homem começou a depender desse poder, Donc mwana mobali abandi kodépendre na nguya wana, onde colocaram esse Deus do soleil. esika wapi batie nzambe oyo die soleil. A mãe que honrou o filho dele, depois do filho morrer, Mama nde mutu ahonoraki mwana na ye apres kokufa. e colocaram esse dia 25 para começar a ser adorado. Donc batie le 25 Wow. mpona babanda koadore yango. E essa árvore que a gente coloca na igreja ou nas casas por causa dessa festa, banzete oyo totiaka na bandako bisika ebele mpona feti árvore oyo. sapim, né? Oui, sapin. Árvore sapim, tá? Oui. Aquela Aquela árvore. árvore que coloca na casa. Nzete wana totiaka na bandako. Você vai ver que no nascimento de Cristo essa árvore não estava. okomona ke na Wow. kobotama na yesu Wow. nzete wana ezalaki te. Essa, Uau. a mãe dela que tinha mandado esse. Mais comment bateau bazotala a baza malini? Attaque pour appuyer. Oh là là. Continuez là yo. A mãe dele que tinha falado das pessoas para vir trazer o presente, e o presente estava sendo colocado naquela árvore. mama nde abandi tinda bato baya na bakado mpe bakado wana babandaki kotia pembeni ya nzete E ele wana. queria honra do seu filho para tornar Deus. Donc ye apesaki honneur epai ya mwana na ye akoma nzambe. E ele que começou Torre de Babel. Ye nde mutu atongi tour de babel. Oh my God. Oh my God. Esse Torre de Babel que tem a ver com a espiritualidade que leva à rebelião no mundo. Tour de babel oyo yango nde eza na gouvernement ya komema rébellion na monde. Essa árvore tem a ver com Daniel que fala de Nabucodonosor, que é como uma árvore onde todos os animais, todas as aves virão, e todo o mal que vão sentar. Nzete oyo eza nzete oyo Daniel 4. Daniel livre ya Daniel 4. Nabucodonosor asalaki ke baanimal Ele tem a Bíblia revela, ele será uma árvore bible ezo revele ke ekozala nzete akozala nzete na qual todas as aves mal vão sentar em cima, oyo bandeke nyonso ya mabe bakovanda e na todos os likolo, animais vão sentar ali. banyama nyonso bakovanda My God. wana. Essa árvore representa a igreja Babilônia católica, Apocalipse 16. nzete oyo ezolakisa babylone catholique ya apocalypse 17. 17. Waouh, waouh, waouh. Donc l'homme de Dieu, on dit que ma mort sur le baizangam. Homem de Deus, o que está na fala é Et ça tellement profond. é muito profundo. Osolingo loba que Estás a querer falar que fête où il y a les 25, a festa et bíblica ça fête satanique. é uma festa satânica. Já a própria palavra está definida, é a festa satânica. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Que é a festa satânica. Alors, sikoyo mutuna nzambe. Homem de Deus. Okopo expliquer biso mukie na tina na numéro oyo. Podes nos explicar um pouco acerca do numeroide? Parce que quand on a expliqué que yem tabandi tour de Babel, boy na mutu so ibi tour de Babel. Quando está na explicação de Babel é quem começou da pessoa não Mutu sabe. mususu ayoka na pe mambo yo so Outra ba. pessoa também nunca ouviu o que estás a Est-ce que falar. kokiko parce que toi na kana biso. Porque temos Okoko Deus. meka o expliquer mukie Podes tentar nos numéro explicar oyo este numeroide et puis o expliquer biso lisusu mukie e nos explicar pouco na tina na fête oyo. acerca desta Parce que festa, lelo nde naloba boye. porque hoje Eza même na bato na nzambe. há mesmo homem de Deus, E bato na nzambe wana estes homens babandi de te Deus kotinda ba message. já começaram a Joyeux mandar Noël, mensagem. joyeux Noël. Oh, feliz Bana na Natal, nzambe feliz mpe nayebi ke eza na bana na nzambe ebele Sei que há muitos filhos de oyo Deus lelo bazofete o bakofete yango que hoje eles vão ti mpe na festejar l'église até nas baye mpe na igrejas. mwana popi ke mwana nzambe abotami boye na boye Filho de Deus explike biso moke na ntina na nimero oyo acerca mpe do explike número biso pesa biso mwa badekesi mwani na ntina e ya um pouquinho de 25. detalhe acerca do Natal. Acerca do número, Na tina ya numero ele era um guerreiro azalaki guerre que o diabo comunicou seu espírito. oyo diable akomunikaki makanisi na ye Sabe, molimo na ye. molimo na ye. Sabe que irmão, se o diabo quer operar o mundo, ele não pode operar
nas aves, não pode operar nas árvores, não pode operar na terra. Ele procura o corpo humano para usar para operar. soki diable alingi kosala na mokili akosala te na banyama na nzete ubi eloko moko songolo me akozwa mpona kotia molimo na ye mpona koopere. Ele quer impedir a operação de Deus, que Deus trabalhou para o homem, ele também quer trabalhar dentro do homem para confundir o plano de Deus. ye alingaki abebisama aopere na kati ya moto yango wana mpona kotia confusion kotia molimo na ye kati na E o moto. próprio Nimrod estava sendo mimado no espírito diabólico. ye moko Nimrod azalaki anime na molimo ya Satan. Veja, a Bíblia diz que o homem deve encher a terra, tala bible ezoloba ke moto esengeli atondisa mas mokili ele queria criar o touro de Babel para confundir o pensamento de encher, mas para viver sobre um prédio com toda a multidão. Que Oh queria my God. confundir Oh my o God. plano de Deus que ele tinha para Wow. lugar. Wow. ye azalaki Wow. na likanisi ya kotonga tour de babel mpona koprofonde makanisi ya nzambe bato bavivre kaka na kati ya tour de babel mpona basemilipie te me bazalaka na kati O wana. diabo trabalha contra Deus. diable asalaka contre E ele nzambe procura um instrumento que trabalha contra Deus. pe Wow. ye alukaka Wow. instrument esalaka Wow. contre nzambe. Então, todas as pessoas que trabalham contra Deus já estão adotadas por espírito maligno. mutu nyonso azosala contre nzambe don aza deja adopte na molimo ya Quer dizer, mabe. quando a apresentação desta festa Présentation ya feti oyo é para impedir a espiritualidade dos cristãos. eza mpona kopekisa espiritualité ya bakretien. Est-ce que vous pouvez porter la caméra pour bato bayoka yo bien? Donc, pour célébrer fête oyo, eza ko empêcher spiritualité ya ba chrétien. Expliquez nanu bato bayoka yo pe ba comprendre yo bien. Tala pe na caméra. Meus irmãos, celebrar essa festa Pour célébrer fête oyo é entrar no poder diabólico. eza kokota na nguya ya Satan. Essa festa tem como proposta de impedir os cristãos de viver na espiritualidade, mas de viver na carne. Donc fête oyo eza na Wow. objectif ya kopekisa bakretien bavivre na molimo te me na bonzoto. A vida carnal está sendo ativado na realidade desta festa. My God. Vie charnelle festa dos pagãos. donc eza fête ya bapagans. Amém? E quando os pagãos celebram esta festa, quer ntango dizer, bapaya bazocelebre fête ele oyo ativa a vida carnal. azoactive vie na ye ya Eu mosuli já na tinha bonzoto. dito isso na entrevista passada. nalobaki deya na interview passé As pessoas quando vivem nessa natureza, ntango bato bazovivre na nature oyo ele vive a vida carnal. azovivre vie E ele vive separado com Deus. donc azovivre séparé na nzambe Ele vive longe da vontade de Deus. azovivre mosika na volonté na A nzambe. Bíblia nos apresenta sete festas do Senhor. bible ezopresente biso Wow. 7 fete ya nkolo. Uau, amém? Na qual 3 era para todos os israelitas que espalharam a todo mundo, devem voltar para festejar na cidade de Jerusalém. esika wapi feti misato epanzani mpona baisraelite bauta na bamboko baza mpona koya na mboka na israel mpona kofete feti Mas wana. para nós que estão entre essas festas, temos duas festas na qual nós participamos para também reconhecer aquilo que Deus fez para nós. mais mpona biso bakretien toza na te feti oyo biso ifo toparticipe koreconnaitre mpe Eu disse entre 7 e 3 é para todos. Nalobi. De todo lado. entre les 7 misato eza mpona baisraelite Festa da Páscoa, feti festa La Pâque. ya Pâques do Pentecoste ya Pentecôte e festa do Tabernáculo. mpe feti ya tabernacle. Nós temos duas festas na qual nós participamos. eza pena de feti oyo biso Festa da toparticipaka Páscoa feti ya e Pâques a festa do Pentecoste. mpe feti ya Ali nós Pentecôte. memoramos a ressurreição. kuna tozo commémorer lisekwa No festa do Pentecoste nós reconhecemos o princípio da igreja. na feti ya Pentecôte tozo fete principe ya baeglise ya eglise ebandeli ya eglise. Yeah. Mas, portanto, esta festa, feti oyo dia 25, le 25 não existe na Bíblia. Wow. ezalaka te na bible. Não existe na Bíblia. Wow. Mais c'est ça. Et je vais rendre pour vous. Dieu va faire bien. On va faire une.
là là. L'homme de Dieu. Homem de Deus. Donc, fête à les 25 et à la Bible. A festa do dia 25 não existe na Nem Bíblia. no Antigo Testamento, Nem nem na no Novo Ancienne Aliança, Testamento, nem nem na nessa Novo. festa. Mais comment nous sommes pasteurs de côté en église? Como nós os pastores fizemos entrar na Há igreja? uma palavra que está ali dentro. Eza na maloba liloba moko eza na kati wana. Chama-se ignorância. Uau. Ebengami Kozanga boye. Essa ignorância que está matando as igrejas. kozanga boyebi yango ezoboma baeglise. Outros, nós queremos seguir os outros, Bamisusu tolingi tolanda basusu porque eles fizeram. mpo na bango basali. Nós não queremos acreditar que outros podemos considerar como servos de Deus, mas já caíram, já dobraram perante Baal. biso tolingi koreconnaitre teke bamisusu tozotala lokwa basali na nzambe me bakweya deja. Nós não queremos seguir essa natureza. biso tolingi kolanda natire oyo te. Já estamos no tempo de voltar na Bíblia. Amen. Toza deja na Cada verdade da Bíblia deve ser vivida. chaque vérité na Bíblia il faut vivre. Se vamos Faut voltar vivre na yango. Bíblia, devemos tirar essa festa de Deus. Amen. soki Amen. tokozonga na Bíblia il faut tolongola fete oyo ya Noe. Alguém me perguntou, mas como é que outros os americanos grandes estão festejando? Mas essa festa também começou ali nos Oh americanos. my God. bamisusu batuni komaki bamerike mpe bazofete mpona fete oyo ebandi mpa na bango. Ele faz isso como uma cultura, mas uma cultura que o diabo que colocou dentro deles. bango basala bango lokola kititoka nde diable moto atie kirtike oyo. Não podemos seguir o que os outros estão fazendo. tokoki kolanda te oyo basusu bazosala. Cada pessoa deve começar a fazer o que a Bíblia diz. chaque motu ifo abanda Glória. kosala oyo Bíblia ezoloba. Sabe, irmão, a oyebi ignorância ndeko kozanga no koyeba hebraico chama-se na hebre babengi yango estrela. molili. Wow. O Satanás é chamado príncipe da estrela. donc satana babengi ye prince ya molili. Quando Uau. nós temos ignorância nesta Ntango lição, toza na ignorance na lesion significa oyo que o Satanás entra na nossa vida através dessa verdade. donc satana akotaka na vie na biso atravers ya vérité A oyo. Bíblia diz não ter ignorância no que diz respeito aos dons espirituais, né? donc bible ezoba Não tem ignorance. kozana ignorance te oyo etali badon Não spirituel. ter ignorância os que moram em Cristo. kozana ignorance te baoyo E bazokufa Paulo kati está na yesu repetindo essas coisas. mpo nde moto azobandela Quer makambo dizer, oyo. cada verdade chaque a vérité igreja deve conhecê-lo église ifo eyeba para yango viver. mpo na kovivre Se yango. é a ignorância, soki eza koignore se nós entramos nessa festa na ignorância, soki tokoti na fete oyo na ignorance chegamos o tempo de colocar o conhecimento para sair na ignorância. Amen. totya connaissance mpona tobima na ignorance. Não podemos viver como os outros, tokoki Glória. kovivre lokola basusu mas te. devemos viver como a Bíblia nos recomenda. My Ifo God. tovivre ndenge bible ezorekomande My biso God. kovivre. L'homme de Dieu. Homem de Deus, Tu lui te poses une question. queremos pôr uma pergunta. Est-ce que ça n'a passage moko na Bible? Será que há uma passagem na Bíblia Oyo kwe kopesa biso. que o homem de Deus pode nos Na dar ba oyo baolanda biso. com aqueles que estão nos Pona acompanhando ko convaincre biso. para nos Que Yesu convencer abotama na décembre. que Jesus não nasceu no dia 25? Amém. Amém, amém. Lucas 2, Liquide ali a Bíblia nos